Vai procurar outra mesa, mãe. Essa é só pra gente importante. Essas palavras cortaram o ar como uma lâmina gelada, no meio do restaurante mais elegante de São Paulo. Eu senti meu peito se fechar, como se o ar tivesse sido roubado dos meus pulmões. As luzes douradas dos lustres pareciam zombar de mim, refletindo nas taças de vinho enquanto o riso da minha filha ecoava, leve e cruel. Era como assistir meu próprio coração se despedaçar em câmera lenta. Você já sentiu que a sua bondade se voltou contra você? Que o amor que deu com tanto esforço se transformou em desprezo? Se já passou por isso, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo. E se acredita que ninguém merece ser humilhado por quem ama, curta o vídeo e se inscreva no canal para ouvir mais histórias que tocam fundo na alma. Meu nome é Maria Ferreira, tenho 67 anos e dediquei a vida inteira à minha família. Fui professora de história por mais de 30 anos, viúva desde cedo e mãe de 2 filhos, Rafael, meu filho biológico, e Camila, minha filha adotiva. Acreditei que o amor e o sacrifício seriam suficientes para manter a família unida. Mas naquela noite, no restaurante solar do jardim, percebi o quanto estava enganada. A mulher que eu criei com tanto carinho me tratou como uma estranha. E foi ali, entre taças de cristal e olhares frios, que minha vida começou a mudar para sempre. As risadas ainda ecoavam pelo salão quando eu finalmente consegui me sentar. O restaurante solar do jardim estava lotado naquela noite de sábado. As luzes douradas refletiam nos espelhos e os garçons passavam apressados, equilibrando bandejas com vinhos caríssimos e pratos cheios de nomes complicados. Eu olhava em volta e pensava no quanto aquele lugar parecia mais um palco do que um restaurante. E, de alguma forma, eu sabia que naquela noite eu seria a personagem que todos iriam observar. Minha filha adotiva, Camila, estava deslumbrante. Vestia um vestido justo, cabelo impecável, maquiagem feita por algum profissional caro. Ela sempre soube como chamar atenção. Ao seu lado, Eduardo, seu marido, mantinha o mesmo sorriso polido de sempre. Aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. Rafael, meu filho biológico, mexia no celular, distraído, sem levantar o olhar nem quando eu me aproximei. E meus netos, Pedro e Lívia, pareciam estar mais interessados nas telas dos seus celulares do que em qualquer conversa. Eu me sentei devagar, tentando não atrapalhar o clima de festa. Parabéns, minha filha, eu disse com um sorriso sincero. Sua loja nova é linda. Você realmente conseguiu. Camila me lançou um olhar rápido, quase impaciente. Obrigada, mãe. Mas vamos tentar não falar de trabalho hoje, tá? Hoje é uma noite especial. Ela ver. A bois nova berá de der e fazal. Pela primeira vez, percebi que a minha presença não fazia parte daquela celebração. Eu era uma convidada de obrigação, uma peça de decoração fora do lugar. Enquanto o garçom servia o vinho, Camila fez um brinde. Aos novos começos e ao sucesso. Que essa nova fase traga prosperidade para todos nós. Todos levantaram as taças, menos eu, que ainda segurava a minha bolsa no colo. Mãe, ela disse com um tom doce, mas frio. Pode colocar a bolsa no chão. Aqui não é casa de pobre. As palavras vieram como uma bofetada. A mesa caiu num silêncio breve, antes das risadas discretas de Eduardo e Rafael preencherem o espaço. Pedro e Lívia riram também, imitando os adultos. Eu forcei um sorriso, tentando esconder o nó que subia pela garganta. Lembrei-me de quando levei Camila para casa há 30 anos. Ela tinha apenas 8 anos e os olhos cheios de medo. Eu tinha acabado de perder meu marido, João, e achava que trazer uma criança para dentro de casa seria uma forma de curar o vazio. Rafael, na época, não gostou da ideia, mas com o tempo aceitou. Camila era doce, curiosa, e me chamava de mãe com uma sinceridade que derretia meu coração. E agora, ali estava ela, me tratando como uma estranha incômoda em sua vida perfeita. Camila, eu disse baixinho, não precisa falar assim comigo. Ah, mãe, não leva tudo tão a sério. Foi só uma brincadeira, respondeu ela, virando o rosto. Mas não era brincadeira, era desprezo. O tipo de desprezo que nasce devagar, silencioso, e um dia se transforma em algo que machuca de verdade. O jantar seguiu. Eles conversavam sobre viagens, carros novos, os planos de expansão da boutique. Eu tentei participar,
Contei sobre minha exposição de aquarelas na biblioteca municipal. Mas ninguém prestou atenção. Eduardo interrompeu. Camila, aquele fornecedor italiano já respondeu? E minha fala morreu no ar. Eu fiquei em silêncio, mexendo distraidamente no guardanapo, fingindo que não percebia o quanto era invisível ali. Só Helena, minha amiga de longa data, que estava na outra ponta da mesa, me lançou um olhar de compaixão. Helena era a única que parecia entender. Uma mulher forte, elegante, dona de uma grande empresa de logística, viúva como eu, ela conhecia minha vida melhor do que ninguém. O jantar terminou quando o garçom trouxe a conta. Ele colocou a pasta de couro bem na minha frente. Por um segundo, achei que era engano. Mas antes que eu pudesse perguntar, Camila riu. Ah, mãe, você não vai se importar em pagar hoje, né? Afinal, é para celebrar a minha conquista. Meu corpo inteiro gelou. Rafael soltou um riso leve. É, mãe, você tem aposentadoria boa, dá para bancar. Eduardo completou. É só uma noite. Abri a pasta. Quase R$ 5.000. Eu encarei aquele número por longos segundos, sentindo as letras e os zeros se embaralharem. Pensei em todas as vezes que ajudei Camila com dinheiro, todas as contas que paguei, todos os empréstimos que nunca foram devolvidos. Pensei em Rafael, que também já pediu ajuda mais de uma vez. E percebi que nada daquilo tinha sido por amor. Era costume. Fechei a pasta e olhei para minha filha. Não, Camila. Hoje não. O silêncio foi instantâneo. Ela arregalou os olhos. Como assim, mãe? Você sempre paga. Pois é, mas hoje não vou pagar. O jantar é seu, a conquista é sua. Então a conta também é sua. Naura. O rosto de Camila mudou. O sorriso desapareceu, substituído por uma expressão fria, quase ameaçadora. Rafael resmungou. Para que fazer cena, mãe? É só uma conta. Cena? Eu repeti, a voz tremendo. Vocês me convidam, me humilham e ainda querem que eu pague? Os olhares das outras mesas começaram a se voltar para nós. Camila corou de raiva. Você tá me envergonhando. Não, Camila, respondi calmamente. Você se envergonhou sozinha. Levantei devagar. Helena também se levantou, colocou a mão no meu braço e sussurrou. Vamos embora. Camila ainda tentou me segurar. Você vai se arrepender disso, mãe. Olhei para ela por um longo momento. Talvez. Mas hoje, eu não vou me arrepender de me respeitar. Saí do restaurante com o coração pesado, mas também com uma estranha sensação de liberdade. O ar frio da noite me bateu no rosto e, pela primeira vez em muitos anos, respirei fundo sem medo. Helena me olhou e perguntou: Tá tudo bem? Não, respondi, mas vai ficar. Enquanto entrávamos no carro, vi pelo vidro o reflexo da minha família ainda sentada à mesa, discutindo entre si. E eu sabia que aquele jantar não seria esquecido tão cedo. O que eu ainda não sabia é que ele seria apenas o começo. O carro deslizou em silêncio pelas ruas molhadas de São Paulo. A chuva fina fazia o vidro do carro de Helena brilhar sob as luzes dos postes. Eu olhava para fora, tentando segurar o choro que teimava em cair. Dentro de mim havia um misto de vergonha, raiva e algo mais profundo, um vazio que parecia me engolir por dentro. Helena manteve as mãos firmes no volante. Ela não disse nada por alguns minutos. O silêncio era quase confortável, até que finalmente ela falou. Você não devia ter deixado que te tratassem daquele jeito, Maria. Eu não queria causar confusão. Respondi, olhando para o meu reflexo no vidro. São meus filhos, Helena. Filhos não humilham mãe em público. Ela disse com calma, mas com a firmeza de quem não aceita desculpas. Ficamos assim até chegar a um pequeno café em Higienópolis, um lugar que sempre frequentávamos nos velhos tempos, quando ainda éramos professoras tentando sobreviver ao início da carreira. O garçom nos reconheceu e nos levou até a mesa do canto, perto da janela. O cheiro de café recém-passado e bolo de fubá se espalhava pelo ar. Eu sentei devagar. As mãos ainda tremiam. Helena pediu 2 cappuccinos. Eu mal conseguia levantar os olhos. Eles mudaram, Helena. Eu não sei em que momento isso aconteceu. Eu só quis ajudar. Não, Maria, ela respondeu. Você não quis ajudar. Você quis compensar. E acabou virando um banco. As palavras dela me cortaram mais fundo do que qualquer ofensa que eu ouvira naquela noite. Eu tentei argumentar, mas é minha obrigação. Eles são meus filhos. Não, ela rebateu.
olhando diretamente nos meus olhos. Sua obrigação era educar, não sustentar adultos ingratos. Fiquei em silêncio. Lá fora, a chuva engrossava, batendo no vidro com força. As lembranças vinham uma atrás da outra. Rafael me pedindo dinheiro para investir na empresa, Camila exigindo ajuda para abrir a boutique, as promessas de devolver que nunca se cumpriram. Helena se inclinou para a frente. Maria, você precisa colocar um fim nisso. E o que eu faço? Corto relações com eles? Não. Você precisa estabelecer limites. E se não fizer isso agora, vai morrer sendo tratada como uma carteira ambulante. Ela abriu a bolsa e tirou um envelope grosso, de papel branco. Empurrou para o meu lado da mesa. O que é isso? Perguntei. Meu testamento, ela respondeu. E uma proposta. Fiquei confusa. Helena, não fala besteira. Não é besteira. Eu estou doente. O tempo pareceu parar. Eu encarei os olhos dela e vi algo diferente. Um brilho de tristeza misturado com serenidade. Doente como? Perguntei quase sem voz. Câncer de pâncreas. Descobri há 3 meses. Me deram menos de 1 ano. Meu coração despencou. Meu Deus, Helena. Ela sorriu de leve. Não precisa se lamentar. Eu vivi bem e quero morrer em paz. Mas antes, preciso arrumar as coisas, e você faz parte disso. Helena me explicou o conteúdo do envelope. No documento, ela me nomeava herdeira universal de todo o patrimônio, quase 2 bilhões de reais em empresas, imóveis e investimentos. Mas havia uma condição. Durante 6 meses, você precisa provar que é capaz de se libertar. Nada de dar dinheiro, nenhum empréstimo, nenhum favor financeiro. Se você ceder uma vez, tudo vai para instituições de caridade. Eu fiquei paralisada. Por que isso, Helena? Por que comigo? Ela tomou um gole do cappuccino e respondeu com calma. Porque você merece. Porque eu te conheço há 40 anos e sei o quanto você se anulou por essas pessoas. Quero te dar uma chance de recomeçar, de se lembrar quem é Maria sem ser a mãe que paga tudo. Fiquei olhando o envelope, sentindo o peso invisível dele nas minhas mãos. E se eles mudarem? Perguntei num fio de voz. Então você terá a prova de que valeu a pena. Ela segurou minha mão e disse algo que eu jamais esqueci. O amor verdadeiro, Maria, não é dar tudo o que pedem, é ter coragem de dizer não. Aquelas palavras me atingiram com força. Foi como se alguém abrisse as janelas de um quarto fechado há anos. Eu respirei fundo, mas o ar parecia pesado demais. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrei o celular cheio de mensagens. Camila. Mãe, que vergonha você nos fez passar. Rafael. Você precisa se desculpar. Foi ridículo. Eduardo. Sua atitude foi infantil. Desenço. Nenhuma mensagem perguntava se eu estava bem. Sentei na poltrona da sala, olhei para as paredes cheias de quadros de aquarela que pintei nos últimos anos. Eram paisagens serenas, coloridas, mas eu só via tristeza nelas agora. Peguei o envelope de Helena, abri e li cada linha com atenção. Era real. Ela realmente estava me deixando tudo. Fiquei horas acordada pensando. Se aceitasse, teria de mudar completamente minha vida. Não apenas por dinheiro, mas por dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, senti vontade de lutar por mim. Peguei o celular e comecei a digitar uma mensagem para meus filhos. Apaguei e reescrevi várias vezes até decidir por uma versão simples. Amanhã, às 15 horas, quero conversar com vocês na minha casa. Sem gritos, sem acusações. Tenho algo importante a dizer. Enviei e desliguei o celular. O silêncio da casa parecia diferente. Não era mais o silêncio da solidão, era o silêncio antes da tempestade. Peguei minha xícara de chá e fui até a varanda. Lá fora, o céu começava a clarear, tingido de um azul acinzentado. Eu sabia que as próximas horas seriam decisivas. Respirei fundo e sussurrei, como se Helena pudesse me ouvir. Eu vou tentar. Por mim. Por você. E naquele instante, algo dentro de mim acordou. Uma força antiga, esquecida, como se eu tivesse passado a vida inteira dormindo. Você já precisou dizer não para alguém que ama, mesmo sabendo que isso iria doer? Já teve que escolher entre o amor e o respeito próprio? Se já viveu algo assim, conte nos comentários de onde você está assistindo. E se acredita que ninguém deve aceitar ser humilhado por quem ama, deixe o seu like e se inscreva no canal. Ainda vem muita história que vai tocar seu coração.
Enquanto a manhã nascia sobre São Paulo, eu percebi que o jantar no solar do jardim tinha sido apenas o prólogo. A verdadeira batalha começaria no dia seguinte. No dia seguinte, o relógio marcava 2:30 da tarde quando comecei a preparar a casa. Fiz café, arrumei a sala, coloquei flores novas no vaso da mesa. Cada gesto parecia uma tentativa de controlar o que eu não podia prever. O coração batia rápido, como se quisesse fugir do peito. Às 2:55, a campainha tocou. Abri a porta e vi os três parados ali. Camila, de braços cruzados, o rosto sério. Rafael, com aquele olhar impaciente que sempre usa quando acha que tem razão. E Eduardo, o marido dela, tentando parecer neutro, mas o desconforto era visível. "Podemos entrar?" perguntou Rafael, já passando por mim, sem esperar resposta. Camila entrou em seguida, o salto alto ecoando no piso de madeira. Eduardo veio por último, fechando a porta com cuidado. "Então, mãe", começou Camila, com o tom de quem cobra uma explicação. "Quer nos dizer o que foi aquilo ontem? Você nos envergonhou na frente de todo mundo." Eu respirei fundo. "Sente-se, Camila. Eu quero conversar com calma." "Não tenho nada para conversar", ela respondeu, levantando o queixo. "Você exagerou. E deve um pedido de desculpas." Olhei para o rosto da minha filha e percebi o quanto ela estava distante da menina que um dia acolhi com tanto amor. Era como olhar para um espelho rachado, ainda reconhecível, mas distorcido. "Camila, eu te amo", disse baixinho. "Mas chega. A partir de hoje, acabou o dinheiro." O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia ocupar todo o ar da sala. Rafael foi o primeiro a reagir. "Como assim? Acabou o dinheiro? O que isso quer dizer?" "Quer dizer exatamente o que parece. Nenhum empréstimo, nenhuma ajuda, nenhuma transferência. Vocês dois são adultos. É hora de viverem com o que ganham." Camila deu uma risada incrédula. "Você está brincando, né? Eu tenho uma boutique para sustentar. Você sempre disse que acreditava em mim. E ainda acredito. Mas acreditar não significa bancar tudo." Eduardo pigarreou, tentando aliviar o clima. "Vamos com calma. A mãe está chateada por ontem. Amanhã tudo volta ao normal." "Não, Eduardo", interrompi. "Nada vai voltar ao normal. Ontem foi o limite. Eu percebi que não quero mais ser tratada como um caixa eletrônico." Rafael se levantou. "Você está sendo dramática, mãe. Sempre foi generosa. Isso é quem você é." "Ser generosa não é o mesmo que ser explorada, Rafael." Camila começou a andar de um lado para o outro. "Eu não acredito nisso. Você me prometeu que ajudaria na expansão da loja. Eu já fechei contrato de aluguel, comprei estoque. Preciso desse dinheiro." "Você já recebeu 250 mil reais, Camila. Use bem. Foi minha última ajuda." "Lava Gurulis." Ela parou na minha frente, com os olhos brilhando de raiva. "Você está fazendo isso por causa daquela velha, né? A Helena. Aposto que ela te encheu a cabeça." "Não fale assim dela", respondi firme. "Helena é minha amiga. E se eu tomei uma decisão, foi por mim, não por ela." "Amiga nada", gritou Camila. "Ela está te manipulando. Você vai se arrepender." "Talvez", respondi. "Mas prefiro me arrepender por tentar mudar do que continuar sendo humilhada." O clima na sala ficou tenso. Rafael passou a mão no cabelo, exasperado. "Mãe, pensa bem. Isso é ridículo. Família é para se ajudar." "Concordo. Mas ajuda não é obrigação de uma pessoa só. Quando foi a última vez que vocês me ajudaram? Quando foi a última vez que ligaram só para saber como eu estava?" Ninguém respondeu. Continuei. "Eu passei a vida toda me sacrificando para que vocês tivessem o melhor. Agora quero o mínimo. Respeito." "Elos." Camila começou a chorar, mas era um choro de raiva, não de arrependimento. "Você está me deixando na mão, mãe. Como vou pagar meus funcionários? Meus fornecedores? Vai ter que aprender a administrar o próprio negócio, filha. É assim que se cresce." Ela deu um passo para trás, respirando com dificuldade. "Você vai se arrepender. Eu juro. Pode ser. Mas hoje, pela primeira vez, eu me respeito." Ela pegou a bolsa e olhou para Eduardo. "Vamos, não tenho mais o que ouvir." Eduardo hesitou por um instante, olhou para mim e depois para ela. "Talvez a sua mãe tenha razão, Camila." Camila o encarou como se ele tivesse traído o próprio sangue. "Você também?" "Ridículo.
e saiu batendo a porta. Rafael permaneceu sentado. Olhou para mim, tentando entender. Isso não é você, mãe. O que está acontecendo? Talvez seja a primeira vez que você esteja vendo quem eu realmente sou. Ele suspirou. Eu só não quero te ver sozinha. Sempre estive sozinha, Rafael. Só que agora percebi. Ele se levantou, ajeitou o paletó e foi em direção à porta. Preciso pensar. Pense o quanto quiser. Mas lembre-se, o respeito vem antes do amor. Quando a porta se fechou, a casa ficou mergulhada em silêncio, um silêncio diferente daquele da noite anterior. Não era mais o silêncio da dor, mas o de algo novo nascendo. Sentei no sofá, exausta, mas com o coração leve. Peguei a xícara de café que já estava fria e olhei para o retrato de família na parede. Todos sorrindo, como se fossem perfeitos. Toquei o vidro e senti um arrepio. Talvez aquela imagem nunca tivesse sido real. O telefone vibrou. Uma mensagem de Helena. E então? Conseguiu dizer não? Respondi apenas. Sim. E sobrevivi. Ela mandou de volta um emoji de coração. Eu ri sozinha, pela primeira vez em muito tempo. Fui até a varanda. A tarde caía sobre São Paulo, tingindo o céu de tons alaranjados. O vento frio balançava as cortinas. Dentro de mim havia medo, sim, mas também uma certeza. Eu tinha dado o primeiro passo para mudar o destino da minha vida. Você já precisou se afastar de alguém que ama porque percebeu que estava sendo usado? Já teve que colocar um limite, mesmo com o coração partido? Se já viveu algo parecido, conte nos comentários sua idade e de onde você está assistindo. E se acredita que o amor precisa de respeito para existir, deixe seu like e se inscreva no canal para continuar acompanhando essa história. Enquanto o sol se escondia no horizonte, senti que o pior ainda estava por vir. Porque quando uma mãe decide mudar, o mundo à sua volta nunca aceita em silêncio. Os dias que seguiram o confronto foram longos e estranhamente silenciosos. O celular, que antes não parava de tocar com pedidos e mensagens, agora permanecia mudo sobre a mesa. Nem Camila nem Rafael ligaram. A casa parecia maior, mais fria. O som do relógio na parede era o único que quebrava o vazio. No início, tentei me convencer de que aquele silêncio era paz, que finalmente teria tempo para mim. Mas, conforme os dias passavam, percebi que o silêncio também podia ser cruel. Ele ecoava pelos cômodos, me lembrando de que, por mais que eu tivesse feito o certo, eu estava sozinha. Voltei a pintar minhas aquarelas. Coloquei a mesa de trabalho perto da janela e passei horas observando o movimento da rua. As cores me ajudavam a acalmar a mente, mas o coração continuava inquieto. Uma tarde, Helena apareceu sem avisar. Trazia flores e aquele sorriso sereno de sempre, embora seus olhos denunciassem o cansaço. Como está se sentindo, Maria? Entre o alívio e o vazio, respondi. A casa ficou grande demais. É o preço da liberdade, ela disse, sentando-se ao meu lado. Ficamos em silêncio por alguns instantes. O perfume das flores preenchia a sala. Helena olhou para minhas pinturas. Você voltou a pintar. Isso é bom. É o que me resta. As tintas não me julgam, nem me cobram nada. Ela riu de leve. Mas também não abraçam, não é? Percebi que ela estava mais magra, a pele pálida, e as mãos tremiam levemente. Você está piorando, não está? Perguntei. Sim, respondeu sem rodeios. Mas ainda tenho tempo, e quero usá-lo bem. Falamos por horas. Ela me contou sobre as reuniões com seus advogados, sobre como estava organizando os negócios para que nada ficasse fora do lugar quando partisse. Eu tentei esconder as lágrimas, mas não consegui. Não chora por mim, Maria. Todo mundo parte um dia. O importante é o que deixamos quando vamos. E o que você vai deixar é imenso, Helena. Não só dinheiro, mas lições. Ela segurou minha mão. E você? O que vai deixar? Fiquei muda. Nunca tinha pensado nisso. Naquela noite, depois que ela foi embora, sentei na varanda. O vento frio batia no rosto e eu pensei na pergunta dela. O que eu deixaria? Uma família dividida? Filhos ressentidos? Memórias de uma mãe que amou demais e se impôs de menos? Os dias seguintes foram uma mistura de melancolia e rotina. Eu lia, pintava, caminhava pelo bairro. Às vezes passava na padaria e as pessoas me reconheciam. A senhora sumiu, Dona Maria. Eu sorria, sem explicar. Uma manhã,
Enquanto tomava café, o telefone tocou. Era um número desconhecido. Dona Maria, aqui é da Escola Sagrada Luz. A senhora é a avó da Lívia, certo? Senti o estômago se apertar. Sim, sou eu. O que aconteceu? A menina passou mal durante a aula de educação física. Está na enfermaria. Ela pediu para ligar para a senhora. Peguei a bolsa e saí correndo. O trânsito estava caótico, mas nem percebi. Minhas mãos tremiam no volante. A cada farol vermelho, eu rezava para que não fosse nada grave. Quando cheguei à escola, encontrei Lívia sentada numa cadeira, pálida e abatida. O uniforme estava amarrotado, o olhar perdido. Vó, ela disse com a voz fraca. Você veio. Abracei-a com força. Claro que vim, meu amor. O que aconteceu? A enfermeira explicou que ela tinha desmaiado por fraqueza e pressão baixa. Ela admitiu que quase não tem se alimentado direito. Olhei para minha neta, assustada. Por que, Lívia? Está doente? Ela abaixou os olhos. Não, vó. É que, lá em casa, as coisas estão difíceis. Íngua. Difíceis como? Perguntei. Papai e mamãe brigam o tempo todo. Mamãe diz que é culpa sua, que você não ajuda mais, e que agora temos que economizar tudo. Às vezes não tem muita comida. Senti o chão sumir sob meus pés. Meu Deus. Lívia começou a chorar. Eu só queria que tudo voltasse a ser como antes. Eu a abracei de novo, tentando esconder a dor. Vai ficar tudo bem, meu amor. Eu prometo. Depois que a enfermeira me deu alta para levá-la para casa, decidi que Lívia iria comigo. Hoje você dorme na casa da vovó e vamos almoçar bem. Ela hesitou. A mamãe vai ficar brava. Deixa comigo. Eu falo com ela. No caminho, parei num restaurante simples e pedi o prato preferido dela, estrogonofe de frango. Ela comeu devagar, mas a cada garfada o rosto ganhava mais cor. Eu observava, tentando disfarçar as lágrimas. Depois do almoço, mandei uma mensagem para Camila. Lívia está comigo. Ela passou mal na escola. Preciso falar com você. Demorou quase 1 hora até ela responder. Não precisa se meter, mãe. Está tudo sob controle. Respirei fundo antes de responder. Se estivesse, sua filha não teria desmaiado de fome. Silêncio. Nenhuma resposta. Naquela noite, enquanto eu colocava Lívia para dormir, senti o coração pesado. Eu sabia que o distanciamento com Camila tinha um preço, mas não imaginava que minhas netas pagariam por isso. Olhei para o rosto tranquilo da menina e pensei em quantas vezes eu mesma, no passado, deixei que a culpa me calasse. Quantas vezes preferi o silêncio a enfrentar o que estava errado. Ajeitei o cobertor sobre ela e sussurrei baixinho. Dessa vez, não vou ficar calada. O telefone vibrou na mesa de cabeceira. Uma nova mensagem de Camila. Se você está tão preocupada, podemos conversar. Amanhã, mas aqui em casa. Resumo. Fiquei olhando para a tela por alguns segundos. Algo no tom da mensagem soava mais como desafio do que como convite. Mesmo assim, respondi. Amanhã, às 7. E quero que o Eduardo e o Pedro estejam presentes. Apaguei a luz e voltei para a sala. Peguei uma das aquarelas recém-pintadas e observei as cores misturadas, indecisas entre o azul e o cinza. Talvez fosse assim que eu me sentia também. Entre a paz e a tempestade. O relógio marcava quase meia-noite, quando o vento soprou pelas cortinas, trazendo um frio súbito. Fechei a janela, mas a sensação de inquietude permaneceu. Sabia que a conversa de amanhã não seria fácil. Camila estava ferida, ressentida, e eu, mesmo firme, ainda era uma mãe que amava. Olhei para o retrato de família sobre a lareira e sussurrei para mim mesma. Se ela quiser guerra, vai ter. Mas dessa vez, eu lutarei com amor, não com culpa. Exespeliza. E assim, o silêncio daquela noite se transformou em uma promessa. Uma promessa de que nada mais seria deixado sem resposta. Cheguei à casa da Camila no início da noite seguinte, com o coração acelerado e as mãos frias. A rua estava silenciosa, o ar carregado por uma tensão que eu já pressentia. Toquei a campainha, e depois de alguns segundos, a porta se abriu. Camila apareceu, com o rosto cansado e os olhos fundos, mas ainda com aquele ar de orgulho que parecia colá-la por dentro. Entre, disse sem emoção. Eduardo estava na sala, sentado no sofá com o celular na mão.
Pedro, meu neto, de fones de ouvido, jogava no videogame e Lívia olhava para mim de canto, encolhida numa poltrona. A cena me cortou por dentro. Era como se cada um vivesse num pequeno mundo de silêncio, separados por muros invisíveis. Obrigada por me receber, comecei, tentando manter a voz firme. Camila cruzou os braços. Você disse que queria conversar. Então fale. Sentei-me devagar. Lívia desmaiou na escola. Estava sem se alimentar direito. Eu quero entender o que está acontecendo aqui. Camila suspirou, irritada. Ela exagerou. Só pulou o café da manhã. Não é o fim do mundo. Camila. Falei baixinho. Ela mesma me contou. Disse que a casa está sem comida suficiente. Disse que você e o Eduardo brigam o tempo todo. Eduardo se mexeu desconfortável. Maria, estamos passando por um momento difícil. O negócio da Camila não está indo bem. Camila virou-se para ele com raiva. Não precisa da sua explicação, eu sei me defender. Ela olhou para mim, com os olhos cheios de mágoa. Sabe o que é engraçado, mãe? Tudo isso começou quando você decidiu nos abandonar. Eu confiava que podia contar com você. Agora tenho dívidas, funcionários para pagar e uma filha fraca porque você resolveu dar uma lição de moral. Aquelas palavras perfuraram meu peito. Respirei fundo, tentando não chorar. Eu nunca quis te abandonar, Camila. Só quis te ensinar a andar com as próprias pernas. Pois parabéns, respondeu ela com ironia. Porque estamos todos caindo. Silêncio. O som do jogo de Pedro era o único ruído na sala. Então, inesperadamente, ele tirou os fones. Mãe, chega. Camila o encarou. Como é que é? Chega, mãe. Você vive culpando a vovó por tudo, mas a culpa não é dela. Você gastou dinheiro demais, comprou roupas que ninguém queria, alugou uma loja cara demais. Eu ouvi o papai dizer isso. O rosto de Camila empalideceu. Você está me desrespeitando. Pedro levantou a voz. Não estou, mãe. Só estou dizendo a verdade. Eduardo suspirou, passando a mão no rosto. Ele tem razão, Camila. Precisamos encarar a realidade. Realidade? Ela gritou. A realidade é que vocês todos me deixaram sozinha. Ninguém me ajuda. Lívia começou a chorar. Eu só queria que vocês parassem de brigar. Aquela frase simples, dita entre soluços, caiu sobre a sala como uma prece. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Camila ficou imóvel, olhando a filha, e algo em seu rosto se quebrou. Eu me levantei, caminhei até Lívia e a abracei. Está tudo bem, meu amor. Ninguém vai brigar agora. Camila limpou as lágrimas discretamente. Eu estou tentando, mãe. Eu juro. Mas não sei como consertar isso. Você não precisa fazer isso sozinha, respondi. Mas também não pode continuar fugindo dos próprios erros. Ela olhou para mim com olhos cansados, mas pela primeira vez, sem raiva. E o que eu faço então? Primeiro precisa cuidar dos seus filhos, dar estabilidade, comida, rotina. Depois, pensar na loja com calma. Eu posso te ajudar, mas não com dinheiro. Posso te ensinar o que aprendi sobre administração e planejamento. Eduardo pareceu surpreso. Você faria isso? Sim, mas só se todos aqui entenderem que a ajuda não vem de uma carteira, mas de um coração disposto. Camila abaixou o olhar. Eu não sei se consigo. Você consegue, sempre pôde, só nunca acreditou. A tensão começou a se dissolver, como uma névoa se dissipando ao sol. Pedro voltou a sentar, mas agora prestava atenção. Lívia enxugou as lágrimas. Eduardo se levantou, foi até a cozinha e voltou com copos d'água. Era a primeira vez, em muito tempo, que aquela casa tinha um pouco de paz. Mas eu sabia que a ferida não cicatriza de um dia para o outro. O orgulho ainda estava ali, latejando. Depois de um tempo, Camila se levantou. Eu vou tentar, mãe. Só, não me abandone de novo. Eu nunca abandonei. Só aprendi a dizer não. Mas agora, se quiser aprender, eu fico ao seu lado. Ela assentiu em silêncio, os olhos marejados. Obrigada. É que... furá-las-e. Ficamos assim por alguns minutos, em um tipo de trégua silenciosa. Mas eu percebi que o caminho ainda seria longo. Naquela noite, antes de sair, fui até o quarto das crianças. Pedro já dormia. Lívia estava acordada, olhando para o teto. Vó, ela sussurrou. Você acha que mamãe vai mudar? Acariciei seus cabelos. Acho que sim, querida, mas mudar dói. E às vezes a gente precisa perder para entender o valor do que tem.
Eu não quero que a mamãe sofra. Nem eu. Mas às vezes o sofrimento é o que faz a gente crescer. Quando saí da casa, senti o vento frio de São Paulo tocar meu rosto. Olhei para o céu nublado e senti uma pontada de esperança, mas também um pressentimento. Helena me veio à mente. Quis ligar para ela, contar que as coisas estavam começando a se ajeitar, mas algo me deteve. Havia um nó estranho no peito, um aviso silencioso de que talvez eu estivesse prestes a perder algo mais. Cheguei em casa e encontrei o telefone piscando com uma mensagem não lida. Era de Helena. Precisamos conversar. Amanhã cedo. É importante. Sentei no sofá, segurando o celular. O coração disparou. Aquela mensagem, curta e simples, me encheu de um medo que eu não sabia explicar. Olhei para o retrato de Helena e eu, tirado muitos anos antes, durante uma viagem a Paraty. Ela estava rindo, de chapéu de palha e vestido branco, o rosto iluminado pelo sol. Senti as lágrimas subirem. Por favor, não me deixe agora. Apertei o celular contra o peito e fiquei em silêncio, enquanto o relógio marcava meia-noite. Do lado de fora, começou a chover. As gotas batiam no vidro como pequenos tambores, ritmando o som da minha preocupação. E assim, entre o som da chuva e o medo que eu tentava disfarçar, percebi que a noite estava prestes a trazer mais do que lembranças. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. A mensagem de Helena ainda ecoava na minha mente. Preparei um café forte, vesti um casaco e saí de casa. O ar de São Paulo estava frio e úmido, e as ruas pareciam mais silenciosas do que o normal. Quando cheguei ao apartamento dela, uma enfermeira abriu a porta. O cheiro de remédios e lavanda dominava o ambiente. Helena estava na poltrona perto da janela, enrolada num xale de lã. O rosto estava pálido, os olhos fundos, mas ainda havia aquele brilho firme, o mesmo que sempre me inspirou. Demorou, disse ela com um sorriso fraco. Peguei trânsito, menti, sentando ao lado dela. Ela riu, tossindo logo em seguida. Você nunca foi boa para mentir, Maria. E você nunca foi boa para descansar. Ficamos em silêncio por alguns segundos. Eu sabia que ela não tinha me chamado apenas para conversar. A morte já rondava aquela casa como um visitante paciente. Quero que me prometa uma coisa, ela disse, segurando minha mão. Não desista do que começou. Eles precisam aprender, e você precisa continuar firme, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Não fala assim, Helena. Preciso falar. O tempo é um luxo que eu não tenho mais. Senti as lágrimas subirem, mas me forcei a sorrir. Você sempre foi mais forte do que eu. Não. Eu só aprendi que, às vezes, a força é aceitar o inevitável. Conversamos por horas. Ela me contou que havia deixado tudo preparado com o advogado, Dr. Renato, e que o testamento seria lido no momento certo. Quando me despedi, ela me abraçou com uma força surpreendente. Agora vá, disse. A vida ainda tem planos para você. Saí dali com o coração em pedaços. No caminho de volta, decidi passar na loja de Camila. Não sabia bem por quê. Talvez quisesse me distrair. Talvez quisesse ver com meus próprios olhos o estado das coisas. A boutique ficava em uma rua movimentada, mas o movimento lá dentro era mínimo. Entrei sem ser notada. Havia mais funcionárias do que clientes, e as prateleiras exibiam roupas caras, elegantes, mas fora de sintonia com o público. Camila estava no balcão, conversando com uma das vendedoras. Quando me viu, pareceu surpresa. Mãe? O que está fazendo aqui? Vim visitar. Posso? Ela hesitou, depois assentiu. Claro, mas não repare na bagunça. As vendas estão péssimas. Olhei ao redor e vi o desperdício estampado em cada detalhe e decoração cara. Estoque encalhado, um espaço que gritava vaidade mais do que estratégia. Você precisa mudar o foco, filha. Isso aqui não é sustentável. Eu sei, respondeu, cansada. Mas não sei por onde começar. Aquela admissão me pegou de surpresa. Pela primeira vez, vi em Camila não a mulher arrogante, mas a menina perdida que um dia chegou na minha casa com medo do mundo. Podemos começar juntas, disse. Eu te ajudo, mas como mentora, não como investidora. Ela me olhou com desconfiança. Mentora? Sim. Eu te ensino o que aprendi sobre planejamento, sobre finanças, sobre valorizar o trabalho, e em troca, você promete ouvir. Camila suspirou. Tudo bem, eu topo. Nos dias seguintes,
Comecei a visitar a boutique todas as manhãs. Levava cadernos, planilhas e uma paciência que eu achava ter perdido há muito tempo. Aos poucos, fomos desmontando tudo, cortamos custos, trocamos fornecedores, simplificamos o layout, ajustamos preços. Houve resistência, claro. Camila reclamava, discordava, às vezes chorava, mas, pela primeira vez, ela escutava. E eu, pela primeira vez, ensinava sem medo de parecer dura. Numa dessas manhãs, enquanto revisávamos o fluxo de caixa, ela parou de repente. "Por que você nunca me ensinou isso antes, mãe? Porque você nunca quis aprender", respondi. E eu estava ocupada demais tentando comprar o seu amor. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois, murmurou: "Eu sempre te amei, mesmo quando te odiei." Sorri. "Eu sei. Mas agora é hora de transformar amor em respeito." Os dias foram se transformando em semanas. A loja começou a respirar de novo. Com menos luxo e mais propósito, Camila parecia finalmente entender o valor do esforço. Às vezes, Rafael ligava para saber como estávamos. Ele dizia estar repensando a própria vida, tentando fazer a empresa funcionar sem depender de ninguém. Fiquei orgulhosa. Era como se, de repente, meus filhos estivessem crescendo 30 anos atrasados, mas crescendo. À noite, eu voltava para casa exausta, mas em paz. As mensagens de Helena vinham cada vez mais curtas. "Estou cansada, mas feliz. Continue, Maria." Até que uma tarde, no meio de uma reunião na loja, meu celular tocou. Era o número do hospital. Senti o mundo girar antes mesmo de atender. "Dona Maria? A senhora é a amiga da senhora Helena Duarte?" "Sim." "O que aconteceu?" "Ela foi internada hoje de manhã. Está fraca. Seria bom se viesse o quanto antes." Camila percebeu meu desespero. "Quer que eu te leve?" Assenti, sem conseguir falar. Durante o trajeto, minhas mãos tremiam. Eu sabia que aquele seria nosso último encontro. Quando cheguei, Helena estava no quarto, cercada de aparelhos. Ela sorriu quando me viu. "Eu sabia que você viria. Não podia deixar de vir." Sentei ao lado dela, segurei sua mão e chorei em silêncio. "Não chora, Maria. Você me deu o presente que eu mais queria ver você forte. Valor e cinquar. Você sempre acreditou mais em mim do que eu mesma. E olha o resultado. Camila aprendendo, Rafael mudando. Você cumpriu sua parte." Ela tossiu, respirou fundo e sussurrou: "Agora me promete algo. Quando eu for, não deixe que o que construí acabe nas mãos erradas." "Prometo." Ela apertou minha mão, fechou os olhos por alguns segundos e, com um último sorriso, adormeceu. Saí do hospital com a alma pesada. O céu estava cinzento e um vento frio atravessava a cidade. Em casa, sentei na poltrona e fiquei olhando o envelope do testamento sobre a mesa. Eu sabia que em breve ele seria aberto. Olhei para o teto e sussurrei: "Descansa, minha amiga. Agora é comigo." Mas lá no fundo, eu sentia que aquilo ainda estava longe de ser o fim. A morte de Helena traria não só tristeza, mas também consequências que mudariam para sempre o destino da minha família. E eu estava prestes a descobrir que algumas lições de amor e dignidade só começam quando a perda se torna inevitável. 3 semanas depois da morte de Helena Duarte, o apartamento dela ainda cheirava a lavanda e lembranças. Eu fui até lá para buscar alguns pertences que ela havia deixado para mim: um lenço de seda, uma aquarela antiga e um envelope fechado. Doutor Renato, o advogado de longa data dela, me esperava sentado à mesa com uma expressão grave. "Dona Maria", disse ele, "está tudo preparado. A leitura do testamento será amanhã às 10 da manhã." Assenti em silêncio. Eu sabia que aquele momento chegaria, mas não estava pronta para encará-lo. Helena sempre dizia que a vida gosta de testar quem a gente se torna depois da dor. Eu só não esperava que o teste viesse tão rápido. Naquela noite, não consegui dormir. A lembrança do último sorriso dela me acompanhava. Peguei o envelope e reli as palavras escritas com sua caligrafia firme. "Confie em mim. Essa é a última parte da lição." E que ele maré no softo. Na manhã seguinte, coloquei um vestido simples, prendi o cabelo e fui ao escritório do doutor Renato. Quando cheguei, a sala já estava cheia. Camila, Eduardo, Rafael e até meus netos estavam lá, todos com olhares desconfiados e ansiosos. O advogado pediu silêncio e começou:
Helena Duarte, empresária e filantropa, deixou um vídeo para ser exibido antes da leitura oficial do testamento. A luz da sala foi diminuída e o vídeo começou. Na tela, Helena aparecia sentada em sua poltrona preferida, vestindo branco. A voz dela era serena, mas firme. Se vocês estão vendo isso, significa que eu parti. Mas antes de revelarem minha decisão, quero que entendam o motivo. A câmera se aproximou do rosto dela. Eu senti um nó na garganta. Passei meus últimos meses observando a família da minha querida amiga Maria Ferreira. Vi uma mãe ser humilhada, vi filhos tratarem amor como obrigação e percebi que a verdadeira riqueza não está em quanto se tem, mas em quanto se respeita. Camila se remexeu na cadeira. Rafael olhou para o chão. Helena continuou. Por isso, decidi fazer um teste não apenas com ela, mas com todos vocês. E posso dizer que ela passou com louvor. Um murmúrio atravessou a sala. Camila cochichou algo para Eduardo, mas eu permaneci imóvel. Maria, prosseguiu Helena no vídeo, você é a herdeira principal de tudo que construí. Empresas, imóveis e investimentos, avaliados em 2 bilhões de reais. Mas como sempre, há uma condição. Senti o ar desaparecer dos meus pulmões. Dr. Renato pausou o vídeo e esclareceu. As condições estão detalhadas aqui, mas há mais no vídeo. Vamos assistir até o fim. Helena reapareceu sorrindo. Camila e Rafael, vocês também fazem parte deste testamento, mas só terão direito à herança se cumprirem suas próprias provas. Camila, você receberá um fundo de 5 milhões de reais, mas só depois de trabalhar 5 anos em uma ONG voltada a crianças carentes, com salário mínimo. Rafael, você terá um fundo semelhante, desde que lecione por 3 anos em uma escola pública. Se desistirem, o dinheiro será destinado a instituições de caridade. O advogado de Maria supervisionará o cumprimento dessas condições. Camila se levantou abruptamente. Isso é um absurdo! Ela não pode nos impor isso. Pode sim, respondeu o advogado calmamente. Está tudo documentado. Rafael ficou em silêncio, o rosto pálido. E quanto ao meu marido? Perguntou Eduardo com voz tensa. Helena sorriu na tela. Eduardo, você terá uma escolha. Pode permanecer ao lado de Camila e apoiar sua jornada, ou se divorciar e receber 200 mil reais como compensação. A decisão é sua. Um silêncio pesado tomou conta da sala. O vídeo terminou e a tela ficou escura. Dr. Renato limpou a garganta. Há mais uma nota pessoal para a senhora, Dona Maria. Abriu um pequeno envelope e começou a ler. Minha amiga, o dinheiro é apenas o espelho do caráter. Use-o para transformar, não para proteger. E lembre-se, o teste nunca foi sobre riqueza, mas sobre dignidade. Eu fechei os olhos. Senti as lágrimas correrem sem vergonha. Camila quebrou o silêncio. Isso é uma piada. Ela estava louca. Não fale assim dela. Respondi com firmeza. Ah, claro. Agora você é a santa da história. Tudo gira em torno de você, né, mãe? A órfã rica e a filha ingrata. É isso que todo mundo vai pensar. Chega, Camila. Interrompi. Você não está com raiva de mim. Está com raiva de você mesma. E se quer mudar, essa é sua chance. Ela me olhou com ódio e dor misturados. Você acha que eu vou perder 5 anos da minha vida trabalhando por salário mínimo? Esquece. Então perde tudo, respondi. Porque é disso que se trata. Escolhas. Rafael se levantou, ainda atordoado. Talvez ela tenha razão, Camila. Talvez seja isso que a gente precisa. Camila o encarou chocada. Você vai aceitar essa loucura? Talvez seja a hora de fazer algo que preste, irmã. Eduardo ficou em silêncio, pensativo. Eu percebi que algo se quebrava dentro dele também. A reunião terminou sem despedidas. Camila saiu furiosa, Rafael em silêncio, e eu permaneci sentada, tentando entender o peso daquela herança. Nos dias seguintes, as reações vieram como ondas. Rafael me ligou dizendo que aceitaria o desafio. Vou dar aulas, mãe. Quem sabe descubro algo novo. Eu chorei de orgulho. Camila, por outro lado, desapareceu. Nenhum telefonema, nenhuma mensagem. Só o silêncio. Aquele mesmo silêncio que eu já conhecia bem. Enquanto isso, comecei a lidar com os negócios de Helena. Advogados, papéis, reuniões. Era um mundo novo para mim, mas também uma oportunidade de continuar o legado dela do jeito certo.
Às vezes, à noite, eu olhava para o céu e falava com ela. Você conseguiu, Helena. Me fez enxergar. Mas uma parte de mim sabia que a prova ainda não tinha terminado. Helena sempre dizia que o verdadeiro teste do caráter vem quando o poder e o perdão se encontram. E esse momento estava mais perto do que eu imaginava. O tempo passou devagar depois da leitura do testamento. Era como se a vida tivesse parado por alguns dias, esperando que cada um de nós entendesse o que havia acontecido. A notícia da herança de Helena Duarte se espalhou rápido. Jornalistas tentaram me procurar, curiosos sobre a professora aposentada que herdou bilhões. Mas eu não dei entrevistas. Aquilo não era uma história sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Eu usava os dias entre reuniões e memórias. As empresas de Helena agora estavam sob minha responsabilidade, e o Dr. Renato me orientava em cada decisão. Eu me sentia intimidada, mas ao mesmo tempo orgulhosa. Helena sempre acreditou que eu era capaz, e agora era a hora de provar que ela não estava errada. Rafael cumpria sua promessa. Mandava mensagens com fotos da escola onde começou a dar aulas. As crianças o chamavam de tio Rafael. Ele parecia feliz de um jeito que o dinheiro nunca o fez. Estou aprendendo mais com eles do que eles comigo, ele escreveu um dia. Eu sorri sozinha. De Camila, nenhuma notícia. Até que 2 meses depois, ela apareceu na minha casa. Estava diferente. O cabelo preso num coque simples, sem maquiagem. Vestia uma camiseta e calça jeans nada do luxo de antes. Posso entrar? Perguntou. Claro, filha. Ela se sentou devagar, olhando o chão. Eu estive pensando muito. Sobre tudo. Sobre o que a Helena fez, o que você fez. Fiquei com raiva, sim, mas depois percebi que talvez fosse o empurrão que eu precisava. Eu esperei em silêncio. Procurei uma ONG no Rio. Eles ensinam costura e modelagem para mulheres em situação de vulnerabilidade. Começo na próxima semana. Senti o coração apertar. Tem certeza de que é isso que quer? Tenho. Pela primeira vez, acho que vou fazer algo que realmente importa. Nos dias seguintes, comecei a ver uma nova Camila nascer. Ela ligava para contar sobre as aulas, sobre as histórias das mulheres que conhecia. Elas têm tão pouco, mãe. E mesmo assim sorriem. Acho que nunca entendi o que era gratidão de verdade até agora. Pedro e Lívia também pareciam mais tranquilos. A casa deles, antes tomada por discussões, agora tinha vozes mais leves. Eduardo, fiel à sua escolha, ficou. Ele mesmo me ligou um dia dizendo: obrigado por não desistir dela. Acho que finalmente estamos aprendendo o que é ser família. 6 meses se passaram desde o dia em que Helena partiu. No final daquele período, reuni todos na minha casa. Queria celebrar, não com luxo, mas com significado. Fiz um almoço simples, com comida de verdade e risadas sinceras. Rafael chegou com flores. Camila trouxe um álbum com fotos do trabalho na ONG. Nas imagens, ela sorria ao lado de adolescentes e mulheres que aprendiam costura em mesas improvisadas. Olha, disse ela, mostrando uma das fotos. Fizemos nossa primeira coleção de uniformes escolares. Olhei para minha filha e vi nela algo que não via há anos: serenidade. Estou orgulhosa de você, murmurei. Ela segurou minha mão. Obrigada por ter dito, não quando eu mais odiava ouvir isso. Naquela tarde, depois que todos foram embora, fiquei sozinha na varanda, olhando o céu avermelhado. Peguei o álbum e na última página vi uma carta dobrada. Era da Camila. Obrigada, mãe, por me ensinar o que é amor de verdade. A lição foi dura, mas agora eu entendo que o amor não é dar tudo, é ensinar a merecer. As lágrimas vieram sem aviso. Eu levantei a taça de vinho e olhei para o alto, imaginando Helena em algum lugar sorrindo. Bem jogado, minha amiga, sussurrei. Bem jogado. Nos meses seguintes, cada um de nós encontrou seu próprio caminho. Rafael foi promovido a coordenador na escola e começou um projeto de inclusão digital para jovens carentes. Camila continuou na ONG e abriu um pequeno ateliê social. Pedro entrou na faculdade de engenharia e Lívia começou a pintar, talvez tivesse herdado algo de mim. Eu, por minha vez, continuei cuidando das empresas de Helena, transformando parte do patrimônio em programas de educação e bolsas de estudo. Queria que o legado dela e o meu fosse mais do que números em uma conta. 1 ano depois, no aniversário de morte de Helena, fizemos uma cerimônia simples em seu antigo jardim.
plantei uma árvore em sua homenagem, Rafael discursou. A dona Helena nos deixou muito mais que dinheiro. Ela nos deixou uma lição. O amor que não ensina é o mesmo que destrói. Eiero, preseria quinquecra mamuri 2. Todos aplaudiram. Eu olhei para o céu e senti uma paz profunda. Pela primeira vez em muito tempo, minha família estava inteira. Não perfeita, mas verdadeira. Enquanto o vento balançava as folhas da árvore recém-plantada, percebi que a verdadeira herança de Helena não estava nas empresas nem no dinheiro. Estava na transformação que provocou em todos nós. O que ela me deu não foi uma fortuna, foi coragem. Coragem de dizer não, de enfrentar, de recomeçar. E é por isso que hoje, quando conto essa história, não falo de riqueza, falo de amor, de respeito e de limites. Falo de como, às vezes, é preciso perder tudo para finalmente ganhar o que realmente importa. Você já viveu algo parecido? Já precisou dizer não a alguém que ama para poder se reencontrar? Se essa história tocou o seu coração, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com quem precisa ouvir que ainda dá tempo de mudar. Porque no fim das contas, a vida sempre oferece uma nova chance, mas cabe a nós ter coragem de aceitá-la